Fala galera, estamos começando com mais um programa Geek Story, um programa que leva o conhecimento até você através do mundo nerd, geek e muito rock and roll. No último programa nós falamos de rock, nós falamos de uma banda inglesa. Nesse programa vamos repetir um pouco a dose, falando um pouco mais de rock e um pouco mais de outra banda inglesa. Dessa vez, praticamente aí quase que os vovôs do rock and roll, que apesar de estarem aí há 54 anos tocando e fazendo muito sucesso, os caras continuam pilhados e continuam quebrando tudo. Estamos falando da banda de Mick Jagger e Keith Richards. Estamos falando deles, os Rolling Stones. Os caras que estão desde 62 tocando por aí, fazendo um sucesso absurdo não apenas na Inglaterra, mas partindo da Inglaterra para o restante do mundo. Aliás, cabe aqui um parêntese. O que tem de banda boa na Inglaterra é impressionante. Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, Queen, nós falamos na semana passada do Iron Maiden. Cara, eles são fantásticos, meu. Então quando você parar e ver uma bandeira da Inglaterra, ou começar a ouvir o hino da Inglaterra, você para e canta junto, cara. God Save the Queen. Porque, vai ser bom assim lá na Inglaterra e no Reino Unido, hein? Vamos que vamos, galera, porque hoje no programa vamos falar de Satisfaction, uma das grandes músicas compostas pelos Stones. Aliás, a história da composição é bem interessante. Os caras estavam nos Estados Unidos, não dá nem pra chamar de uma turnê, eles estavam se apresentando nos Estados Unidos em 65. O Keith Richards, à noite, estava com sono pra caramba e ele disse que ele começou a escrever alguns riffs pra guitarra e começou a ficar meio ali, tentando montar alguma coisa, estava cansado, foi dormir. Acordou no outro dia, olhou para aquele monte de rabisco em cima da mesa, olhou para aquele papel e falou assim, cara, esse negócio vai ficar bom. E aí ele chamou o Mick Jagger e os caras começaram a montar a música. Então o Mick Jagger começou a falar da letra, o Keith Richards continuou compondo outros riffs, compondo outras partes da música e os dois começaram ali numa troca interessante. O Mick Jagger fala que cada vez que ele escrevia um pedaço da música, ele dava uma ênfase maior e falava mais alto, e o Keith Richards dava outro riff, e os caras ficaram meio que brincando ali com a música, e no final da composição os caras acharam o máximo. Eles resolveram lançar um single nos Estados Unidos, aproveitando que já estavam por lá. E é interessante que o Keith Richards fala que ele não queria que a música ficasse daquele jeito. A ideia dele era lançar aquele single para poderem tocar, e depois ele queria terminar a música, ele queria colocar um metal mais pesado para terminar, ele queria fazer alguns outros arranjos, mas a música estourou nos Estados Unidos e fez tanto sucesso que o Keith Richards, meio frustrado, aceitou e deixou a música como estava, cara. Imagina, o Keith Richards queria melhorar a Satisfaction. Pensa se esse cara consegue melhorar, que absurdo que ia ser essa música, né? Se ela já é, pensa como seria. E aí nesse tour ali pelos Estados Unidos, a música chega ao primeiro lugar. E é a primeira música dos Stones que chega ao primeiro lugar nas paradas nos Estados Unidos. Quando eles voltam para a Inglaterra, eles gravam Satisfaction em agosto e a música estoura no Reino Unido, sendo a quarta música a alcançar o número 1 no Reino Unido. Os caras em pouco tempo conseguiram compor a música, ela composta, estourou, ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos, primeiro lugar na Inglaterra, e a partir daí, até hoje, Satisfaction é aquela música que dá parece que é, sei lá, aquela alma dos Stones. O Mick Jagger, numa entrevista para a revista Rolling Stone, ele fala que a música Satisfaction, ela definiu quem os Stones eram. Fala que a partir dessa música, eles se identificaram como Rolling Stones e se transformaram a banda que é. A música ela tem um teor muito interessante, é isso que a gente vai começar a pensar no programa de hoje. Ela mostra um pouco da sociedade, uma crítica contra a sociedade bem tradicional da Inglaterra. Aquela sociedade certinha, aquela sociedade consumista, aquela sociedade altamente tradicional, meio que paternalista, e em que os filhos ali tinham que seguir as mesmas coisas que os pais. Então quando os caras começam, quando os Stones começam em 62, eles já têm uma proposta de serem diferentes. Então, pensa no seguinte, você está numa sociedade muito tradicional, muito fechada, e vem ali uma banda de rock com os caras sensualizando total, porque o Mick Jagger era quase um sex symbol daquela época. O cara dançava, rebolava, levava a mulherada à loucura, fazendo quase um paralelo ali, né? O Mick Jagger com os Stones ali na Inglaterra, e o Elvis Presley fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos, com o seu rockabilly, aquela ginga toda, aquela calça de couro, levando a mulherada à loucura. Os Stones começam a ser mal vistos e mal interpretados, e aí vem Satisfaction.
A música critica o consumismo na Inglaterra, ela critica a sociedade inglesa, ela critica o poder da mídia e ela ainda de quebra dá uma criticada na questão sexual do negócio. Analisando a música, você percebe que existe quase que um veneno saindo da boca dos caras quando eles cantam contra essa sociedade. Eles lançam esse veneno com um sarcasmo muito grande na letra. E aí você consegue perceber essa crítica, esse sarcasmo, quando eles começam a falar que, olha tem um cara na rádio que está tentando me empurrar um monte de produto que eu nem vou usar. O cara da televisão quer me vender uma marca que eu não sei o que é, ele quer falar pra mim que o negócio vai ficar, as camisas ficam mais brancas do que qualquer outra coisa, ele quer me vender uma marca de cigarro, mas ele nem é homem pra fumar o cigarro que eu fumo. Então os caras começam a criticar o poder da mídia e a sociedade, porque assim, a propaganda te leva ao consumo. E aí no final da música o Mick Jagger fala eles cantam ali numa parte, né, que ele tenta pegar uma garota, só que não rolou, e a garota mandou o cara voltar depois. Algumas interpretações para isso são interessantes, que o Mick Jagger fala que a galera interpreta errado. Ele fala o seguinte, olha o final da música, a garota manda voltar depois, porque ela tá naqueles dias, que ela tá menstruada, não ia rolar nada naquele tempo. Então por isso que a música dá a ideia de que ele vai ter que voltar depois para finalizar o serviço com a menina. E a galera faz várias interpretações, que tomam fora, que é isso, que é aquilo, enfim. Não interessa isso daí, até porque se o Mick Jagger falou, tá falado. E essa crítica toda, né, na verdade a questão sexual nem é aquilo que importa muito. A gente vai tentar focar um pouco na perspectiva dessa sociedade de consumo. E uma coisa, antes de dar sequência nisso daí. Satisfaction fez tanto sucesso que foi gravado por Otis Redding e foi gravado simplesmente por Aretha Franklin. Cara, se eu compusesse uma música e Aretha Franklin regravasse, tipo assim, filhão, para com tudo, chega, a música é sucesso absoluto. Então se você ainda não ouviu, depois joga no YouTube e procura Aretha Franklin cantando Satisfaction. É sensacional. Afinal de contas é a diva das divas cantando uma música dos Stones que é considerada aí por muitos como uma das melhores composições da história do rock. Quando a gente está falando da questão do consumo, a gente tem que retomar algumas ideias e aí nós vamos por uma linha voltando um pouco no Karl Marx. O Marx ele fala que a partir do momento em que existe a exploração do homem, esse homem ele vai ser explorado pelo trabalho, essa condição gera a ele um estado de alienação e essa alienação resulta no consumo. Então o homem ele é explorado, ele se torna alienado e ele sai consumindo por aí. Essa é uma linha de raciocínio que a gente poderia explorar de várias maneiras ou aprofundar um pouco mais. Mas o que interessa é pensar que o trabalho gera o consumo. Alguns pontos importantes para isso. A sociedade consome muito por uma série de fatores. Ela consome porque o número de profissões aumentaram, o mercado profissional aumentou, as pessoas buscam uma melhor especialização. Então existe uma série de fatores por aí. Só que tem um detalhe. A sociedade capitalista ela acaba te empurrando o consumo como algo que te define. Ela te transforma num ser individualista, num ser egoísta e que vai buscar satisfazer as suas necessidades, né, os seus desejos, melhor dizendo, do que as próprias necessidades que existem por aí. O que isso quer dizer? Que necessidade é uma coisa, desejo é outra. Como já diriam os titãs, desejo, necessidade, vontade, desejo, assim, as coisas são diferentes. A necessidade é aquilo que você precisa, o desejo é aquilo que você quer. Nessa sociedade de consumo, quando você começa com esse consumismo desenfreado, você não vai comprar aquilo que você precisa, você compra aquilo que você quer. Porque o consumo inteligente, você vai escolher o produto que você quer, ele não precisa ser o produto mais barato, ele pode ser um produto relativamente bom, de uma marca boa, mas você vai escolher de acordo com o seu gosto. Você tem uma liberdade de escolha. Você vai comprar um produto que vai mais agradar o seu paladar. Você não vai sair comprando qualquer coisa. Então esse consumo ele é inteligente, ele tem uma sensibilidade porque você vai ter essa preocupação em escolher algo bom. Ele vai te permitir essa liberdade de escolha do seu produto. Então não é uma coisa totalmente errada, totalmente complicada, fechada numa caixa. O problema é quando você sai da caixa e esse consumo acaba entrando numa perspectiva alienante. Naquela perspectiva em que você sai comprando, sem se preocupar com aquilo que vai vir. Na música dos Stones eles até colocam lá, cara, I can get no satisfaction, eu não consigo me satisfazer.
But I try. Eu tento me satisfazer, eu tento me controlar, eu tento não gastar, mas cara, é quase impossível. E aí assim, não dá para se satisfazer, porque na sociedade que nós vivemos, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Você acaba de comprar um celular. Cara, 6 meses depois o celular já está defasado. E aí você vai se obrigar a comprar outro. A galera vai trabalhar, vai procurar o primeiro emprego e vai gastar o seu salário praticamente para comprar um tênis. Por quê? Porque toda a galera tem aquele tênis. Porque se eu não tiver aquele tênis daquela marca, eu estou completamente fora da minha turma, eu estou fora de uma realidade, enfim. Você começa a comprar para ostentar para os outros algo que você não é. Porque nós vivemos em uma sociedade em que não se valoriza quem você é, se valoriza aquilo que você tem. Então você vai criar dívidas, você deixa de pagar contas importantes para comprar coisas supérfluas e você não consegue mais fechar a conta no final do mês, é óbvio que não. Então a mídia ela te influencia demais, ela te leva a um estado de consumo que você, cara, perde completamente a perspectiva pessoal, familiar ou a perspectiva dos seus gastos. Tem um filósofo francês, o Lipovetsky, e ele fala que o hiperconsumo é um problema sério porque ele te leva a uma felicidade momentânea. Ele faz com que você se sinta satisfeito e saciado naquele momento. Quando você acabou de comprar, quando você perdeu o poder de compra porque o produto já é seu, isso passa a deixar de fazer sentido. E você vai buscar uma outra e uma outra e uma outra. O Bauman, ele vai falar que a questão do consumo conta com a irracionalidade do consumidor. Porque ele vai comprar aquilo que ele quer, aquilo que vai fazer dele, ou que vai torná-lo alguém respeitado diante da sociedade. E aí você fala, but I try, eu tento resistir, mas eu não consigo. Esse é o grande problema, nós não conseguimos. Então você vai comprar uma roupa no shopping, você vai comprar uma calça e uma camisa no shopping. Quando você chega no shopping, você vai comprar 2 calças, 4 ou 5 camisas, você vai levar seu filho na Playland, você vai almoçar ou jantar no shopping, você vai no cinema, você passa em frente a uma loja de CD, você entra para comprar um CD, aí você passa na frente de uma outra loja, você entra e compra outra coisa, e quando você vê, se o teu custo planejado era, sei lá, uns 100, 150 reais, você saiu do shopping devendo R$1.000. Então, esse consumo, que de acordo com Bauman, conta com a irracionalidade do consumidor, esse tipo de consumismo é o grande problema. E veja bem, nós estamos falando de um problema dos dias de hoje, mas cara, que os Stones já relataram lá na década de 60 com a música Satisfaction. Toma cuidado com essas perspectivas que são mostradas de consumo. A mídia exerce um poder muito forte. Na música ele fala do rádio e da televisão. Hoje nós temos o rádio, a televisão, temos a internet, você tem as redes sociais que colaboram muito para isso, e você tem um padrão que foge completamente daquele ideal que a sociedade poderia ter. Essas críticas todas são feitas na música Satisfaction. A música que é considerada como quase um hino do rock, composta lá nos anos 60. E ela é altamente real, ela é altamente... ela faz todo sentido quando nós pensamos na nossa sociedade nos dias de hoje. Cara, Stones é cultura, rock é cultura. E eu espero que você tenha curtido o nosso programa. Eu espero que você não só tenha curtido, como você se inscreva no canal, comente, compartilhe, divulgue. Cara, até se quiser criticar, critica, dê ideias. Porque nós vamos construir o nosso programa dessa forma. O programa é feito para você. Então nós esperamos que você participe, que você nos ajude e que você seja a parte importante ou a parte essencial de todo esse programa. Galera, valeu! Fica aí com um restinho de Satisfaction pra você e fique ligado que os Stones estão aqui no Brasil daqui a alguns dias. E para vocês que não vão ao show, eu só lamento dizer que eu estarei lá pela segunda vez vendo os Stones tocarem ao vivo. Valeu, galera! Fui!